Então, pessoal, nós já fizemos aqui a instalação do nosso SKID, né? A instalação, não a configuração. É, os comandos que nós estamos usando aqui, se por acaso você tiver reportar algum erro aí na máquina de vocês, talvez por causa que você não esteja usando a mesma distribuição que eu, vocês dão uma pesquisadinha no Google que a lógica é a mesma, né? Pode mudar alguma coisinha, mas a lógica vai ser a mesma. Nós vamos fazer a parte teórica de algumas coisas, mas nós não vamos nos aprofundar tanto na teoria, para não ficar cansativo, né? Porque tem muito disso por aí. E o que eu quero passar aqui é uma configuração assim fácil de você deixar o seu proxy operante, certo? Nós já fizemos aqui a instalação, né? Eliminamos aqui essa parte da nossa ementa. Vamos para a parte de diretórios. Nós precisamos nos preocupar com dois diretórios básicos do SKID, né? Três, não, dois na verdade mesmo, tá certo. Que é o nosso diretório de logs, que é esse daqui, né? /var log skid3 access log. Esse é onde o nosso proxy armazena as informações de acesso, né? O log do proxy é esse. E o outro diretório é esse aqui que nós vamos nos mover para ele agora. Como? cd /etc skid3. Estamos dentro do nosso diretório do skid. Vamos listar aqui os arquivos. O arquivo de configuração é esse aqui, ó, skid.conf, certo? Primeira recomendação é efetuar uma cópia de segurança desse arquivo. Eu não costumo editar diretamente nele, mas tem gente que faz assim. Vamos dar uma olhada nele primeiro aqui. O que tem nesse arquivo? Vai ver que é um arquivo bem extenso. E por isso que eu não acho interessante você editar diretamente ele. Porque às vezes dificulta de você, se você tiver alguma inconformidade, dificulta você tratar o problema que você está tendo, certo? Aqui ele é bem explicativo, está em inglês, é claro, mas ele é bem explicativo, se você traduzir, que já te ajuda nas questões de configuração. Vamos ver se tem alguma configuração já habilitada aqui nele. Vamos descendo aqui. Você vê que já foram 528 linhas e só 6% do arquivo, certo? Tudo que tem nesse arquivo aí, não tudo que nós vamos usar, mas tudo que nós vamos usar também está nele, vamos dizer assim, certo? Dá para ver que é um arquivo bem extenso, certo? Vamos sair dele aqui para não perder tempo com ele. Então o que a gente pode fazer é fazer a cópia de segurança desse arquivo, porque nós vamos precisar desse arquivo para trabalhar as configurações do SKID, certo? Nós vamos mover ele para um outro arquivo. Vamos colocar assim. Tá, faltou o arquivo, ficou errado aqui. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Aqui, skid.conf para skid.conf.original. Agora sim. Beleza. Vou listar aqui de novo. Certo, tá aí. Nós movemos ele, não existe mais o skid.conf, certo? Então o que nós vamos fazer é criar o nosso skid.conf. Certo? Vamos lá. Para criar um arquivo nós usamos o comando tosh e o nome do arquivo. Caso você não esteja no diretório do SKID, você vai ter que colocar assim, apontar diretamente onde ele está. Como a gente está aqui dentro do próprio diretório, não precisa disso. Então vai ser skid.conf. Dentro desse arquivo skid.conf, nós vamos inserir toda a nossa configuração do SKID,
as nossas ACLs, que eu vou explicar o que que é, as nossas regras de acesso, os nossos parâmetros de uso de memória, uso de cache. Nós vamos colocar tudo nesse arquivo, certo? Vou fazer primeiro aqui uma introdução de algumas outras coisas para vocês, explicar, para passar vamos dizer, um overview do que é cada detalhe, e depois nós damos continuidade na nossa configuração. Então vamos ao nosso overview, pessoal. O Squid, ele trabalha com ACLs. O que seria uma ACL? Né? ACL é assim mesmo, ACL. Dentro do nosso arquivo, é claro. Uma ACL, ela é uma lista de controle de acesso. Ou seja, é uma lista que define as permissões de acesso de um usuário a um determinado componente ou serviço da rede. No nosso caso, nós vamos criar ACLs dizendo o que o usuário pode ou não acessar, ou até mesmo fazer o download, né? Nós podemos trabalhar com ACLs de tipo de domínio, de URL, de expressão de URL, na verdade, por extensão de arquivo, vai tudo de acordo à nossa necessidade, até mesmo trabalhar com ACLs de horário, tipo, um usuário só pode acessar tal URL, vamos pegar o Facebook como exemplo, o usuário só pode acessar a URL no horário de 12 às 1h30, que vamos supor que seria o horário de almoço de um colaborador da empresa a qual você tem implantado o proxy. Então é para isso que serve a ACL, para você criar uma lista para controlar os determinados acessos. E em combinação com as ACLs, nós trabalhamos com regras. Ou seja, as regras são aplicadas em cima das ACLs. Uma regra para permitir negar ou filtrar. Basicamente isso. Você vai dizer se o usuário pode ou não acessar, ou se ele pode acessar em determinado horário, né? O recomendado na rede é você trabalhar com o seguinte controle: negar tudo e permitir aquilo que for requisitado, né? Esse seria o ambiente ideal. Mas você pode também trabalhar o inverso, e negando de pouco a pouco de acordo à solicitação daquele que está contratando o serviço, entendeu? O proxy, ele pode trabalhar de duas maneiras, somente dessas duas maneiras, e também não pode ser as duas simultâneas. Ou o proxy é transparente ou o proxy é autenticado, certo? Mas como assim, autenticado e transparente? O proxy transparente, ele é aquele proxy que primeiramente ele não requisita usuário e senha, né, para o usuário poder navegar. Ele está implícito, na verdade, o usuário é obrigado a passar por ele, até porque ele não está enxergando esse serviço na rede, certo? O uso do proxy transparente, ele também te libera do trabalho de você ter que configurar o browser, ou seja, sair tendo que setar no navegador do seu usuário, sai de máquina em máquina tendo que setar o proxy no navegador para o cara poder usar, certo? E o que é uma dor de cabeça, na verdade, fazer isso, né? Mas também ele não é tão recomendado de usar. Vou falar já o porquê disso. Eu até prefiro e eu uso o proxy autenticado. O proxy autenticado é aquele que o cara tem que digitar o usuário e senha, ou a máquina automaticamente pelo Windows ou pelo Linux, né, dependendo do tipo de autenticação que está usando, ele já autentica automaticamente o usuário, certo? Esse aí você precisa realmente setar o proxy no navegador, independente da forma que você faça isso. Pode ser via GPO, né? Pode ser via script, independente da forma, mas tem que estar setado o proxy no navegador do usuário, certo? Para ficar mais claro, o proxy transparente ele não pede autenticação, e o proxy transparente é necessário fazer a autenticação. Vou setar aqui para você 4 motivos por que não usar o proxy transparente, certo? Vou jogar na tela aqui. Vamos abrir um arquivozinho aqui.
Abre o nosso skid.conf. Eu vou mostrar para vocês 4 motivos para não usar um proxy transparente. Lembrando que eu estou jogando aqui, mas esse aqui ainda não faz parte da nossa configuração, tá? Primeiro, por que não usar um proxy transparente? O proxy transparente não funciona com protocolo HTTPS, ou seja, se você está tentando impedir que o seu usuário não use, por exemplo, o Facebook na rede, desculpa te dizer, mas não vai ter como, porque ele não trabalha com o protocolo HTTPS. Aí você fica naquela, você bloqueia no seu firewall tudo que é HTTPS, ou você não bloqueia nada. Aí você vai ter que trabalhar já com o seu firewall, já não vai ser somente com proxy, certo? Segundo motivo, FTP, você não consegue fazer filtro de FTP no proxy transparente também. Terceiro motivo, qualquer site que use portas diferentes da porta 80 também não funciona. Então, se o seu colega tem problemas com a Telemar bloqueando a porta 80 da casa dele, você não vai conseguir acessar o servidor alternativo dele na porta 8008, certo? Ou seja, já peguei o site, por exemplo, aqui na minha região da Cesan, que é a nossa companhia de água, não trabalhar a porta, ele trabalha com a porta 8080, ou seja, se eu usasse o proxy transparente, eu já não ia conseguir acessar o site, entendeu? Ele só trabalha na porta 80, o proxy transparente, certo? O quarto motivo, qualquer usuário pode burlar o proxy transparente. Basta configurar outro proxy no navegador, desde que esse proxy funcione na porta 80, e ainda vai conseguir fazer o HTTPS e o FTP funcionarem, coisa que você não conseguiu. Tá vendo aí? Se o cara ir lá e pegar uma lista de um proxy list na internet, setar no navegador dele na porta 80, primeiramente ele vai conseguir usar tudo, e segundo, você não vai conseguir filtrar nada que ele acessa. Então esses daí são motivos para você não usar o proxy transparente. Até porque se você está colocando um proxy na sua rede, acredito eu que se você também está querendo fazer controle do que esse usuário está acessando, certo? Então vamos lá ao nosso skid.conf. Se você instalou o skid 3, acredito eu, provavelmente, que o skid.conf vai estar lá em /etc /skid/skid.conf. Se você instalou o skid 3, como nós fizemos aqui nessa vídeo aula, o arquivo vai ser no diretório /etc /skid 3 /skid.conf, que é o que nós vamos abrir aqui agora. Está aberto o nosso arquivo para a gente começar a inserir as nossas configurações. Seguinte, você pode usar também o Nano, né? Eu estou usando aqui o Vi, mas você também pode usar o Nano para fazer as configurações, né? Aí vai do seu critério, né? Eu gosto de trabalhar com o Vi, mas o Nano também, só para você não ficar perdido, o Nano também você consegue editar. Tá aí, tá vendo? Opa, aqui para sair não é assim não. Tô localizando a nossa apostila aqui, que eu tô dando seguimento pra gente não ficar perdido. Achei aqui o arquivo. E na primeira parte do nosso arquivo, nós vamos tratar o cache e o idioma do skid, né? Tá um barulho do pessoal na rua aqui, tá atrapalhando um pouco. Não sei se vai ficar no áudio aí, mas vocês vão desculpando desde já.